Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho. Vou dar um pouco de reflexo aqui, ó. O Fim da Noite. É um quadrinho brasileiro, tá? Do Rafael Calça e Diox, da editora Darkside, tá? Eu vou ler o que está escrito aqui na quarta capa, para quem não conhece ter uma noção do que é, porque eu não vou, assim, contar a história, né? Então diz assim, ó. Conduzidos pelas forças e lutas da avó, Aurora, que trabalha como empregada doméstica desde os 10 anos de idade, 3 gerações de mulheres negras lutam pela sobrevivência por direitos básicos. Então, basicamente é isso, é a história de 3 gerações de mulheres negras que lutam pelos seus direitos de sobrevivência, pela sobrevivência e pelos seus direitos básicos, ok? Eu vou mostrar algumas imagens, para depois eu não esquecer, tá? Ó. Para vocês terem uma ideia, né, de como que é o grafismo desse quadrinho. Não é nada espetacular, mas ele, né, serve para contar a história, na verdade, né? Não é nada espetacular, mas é isso. Depois eu mostro mais um pouquinho, tá? Eu não vou contar a história, né? Mas eu vou colocar o meu entendimento dos fatos, seguindo uma linha de raciocínio pautada na psicologia junguiana e mais especificamente nos conceitos inconsciente coletivo, ancestral e pessoal. Tá? No final eu vou ler uma poesia. Mas quanto a esses conceitos, ninguém tem obrigação de saber, né, o que eles significam muito, porque eles são específicos da psicologia junguiana. Eu vou colocá-los aqui, vou explicitá-los de uma forma bem básica, porque não é o objetivo do canal científico ou de teoria, né? Mas é claro que como eu vou pautar a minha análise nesses conceitos, é justo que eu dê uma pequena definição básica desses conceitos, ok? Então vamos lá. O que é o inconsciente coletivo, tá? Desde que o planeta Terra foi se formando e passando por incontáveis transformações, adquirindo nações, novas formas, toda a criação na Terra, seja animal, vegetal, mineral e humana, está registrado em um terreno arqueológico chamado Sistema Nervoso Central, nossa mente. Todo o processo de criação e recriação de todas as formas de vida está registrado nessa majestosa, vamos colocar inteligência artificial, vou colocar um conceito mais atual, né? Particularmente no ser humano, todo o seu desenvolvimento, desde a sementinha do ser humano, galgando por milhões, milhares de anos do seu desenvolvimento, até chegar na fisiologia mental e psíquica de hoje, está registrado nessa grande estrutura cortical. Memórias vivas, mas adormecidas. Canso de falar para vocês isso, tá? Portanto, vida e morte, derrota e superação, alegria e tristeza, tudo está gravado nas experiências que foram acontecendo pelas vivências e que foram e são acontecidas. O processo de conquistar e conquistado, o senhor e o servo, pautado no poder do maior sobre o menor, só foi adquirindo formas diversificadas de acontecer e está presente até hoje. São memórias, são registros, marcas em nosso psiquismo. Então, o inconsciente coletivo é isso, ele é um gigantesco
caldeirão de todo esse registro em forma de memória, de todas as experiências mais marcantes que o homem foi passando até hoje. Por isso que a gente chama de inconsciente coletivo, por essa multidão de formas de ser humanos que nós fomos e temos ainda, e acredito que vamos ainda se transformar. Acredito que essa não seja a nossa última forma, tanto psíquica como física, tá? E o inconsciente familiar ou ancestral que a gente fala, né? São essas experiências milenares, um pouquinho mais perto da gente, né? Segunda, terceira, quarta geração aí, que vão se perpetuando na memória, essas experiências, mediante registros corticais e gerando comportamentos similares. Essa memória viva, ela acaba, pela falta de consciência, ela acaba gerando comportamentos similares de gerações passadas, criando uma rede de conexões que reverberam de geração a geração. A avó, a tia-avó, a avó, a mãe, essas experiências mais marcantes, elas vão sendo tatuadas no sistema nervoso central e elas tendem a ser reproduzidas se não passarem por um processo de conscientização, de transformação, de ressignificação, ok? Núcleos familiares que experienciam mais conquistas que derrotas, mais ganhos que perdas, vão deixando suas marcas a futuras gerações. O contrário também acontece. Muitas perdas, dores, sofrimentos nas gerações familiares também reverberam nas gerações futuras e podem estar sendo reconfiguradas até hoje, no mesmo contexto: perdas e submissão. Nada é definitivo, graças a Deus. Nem o bem, nem o mal. Sempre existem exceções. Figuras que fugiram às regras, às circunstâncias esperadas. Em se tratando de comportamento humano, existe a necessidade de ter energia suficiente no sistema psíquico para que algo novo, diferente do já posto, possa se expressar. Não acontece do nada e tem que existir a experiência do diferenciado. Senão acontece o já posto, o já acontecido, o já vivido. Tá? Contudo, se essas experiências de superação do já posto forem esporádicas, acontece de vez em quando, poucos seres as transpõem, pela razão de uma não continuidade de propósito, que se constitui na usina que gera energia psíquica necessária para a ressignificação. É unânime na psicologia junguiana essa questão da continuidade de propósito. Você quer transformar, você quer fazer diferente do posto, do já acontecido, você tem que ter continuidade. Não adianta você fazer uma vez só. Não adianta um fulano fazer. Não adianta você tem que ter essa constância, porque já está gravado no sistema nervoso central aquela experiência do passado. Ela já está lá, ela já está posta, ela está pronta. E se ela não receber uma energia nova, que quer dizer, se ela não receber cotidianamente novas formas de acontecer, ela vai repetir o que já está posto. Por isso é tão difícil mudarmos conceitos, crenças, porque elas já estão postas, elas já estão tatuadas e gravadas no psiquismo, no sistema nervoso central. Para haver uma reformulação, precisa de experiências suficientes, diversificadas, para que ela possa, aí se sobrepõe. Não que aquela morre, mas ela vai perder a força. Ela vai perder aquela propensão do repetição, porque outra já está sobre ela.
mas nada se perde. Se a pessoa não dar continuidade nessas novas reconfigurações, vai voltar ao já posto. Porque ele é mais forte, porque ele é mais velho, porque ele é o conhecido. E o sistema sempre procura o caminho mais fácil. Esse é um grande problema do nosso sistema psíquico, tá? Ele sempre vai preponderar pela via mais curta, mais fácil, mais estabilizada. Por isso que é tão difícil qualquer tipo de mudança. Tem que ter um propósito férreo e uma continuidade, ok? E o inconsciente pessoal são todas as experiências, são todas as memórias, né? No inconsciente pessoal estão todas as memórias desde a concepção, gestação, nascimento e todo o desenvolvimento do ser humano até o momento. Então ali, as memórias, as experiências mais marcantes, as que ficaram com maior ganho de emoção no psiquismo da pessoa, vai ficando tatuado, vai ficando registrado. Esse é o inconsciente pessoal, é a minha bagagem pessoal, que é a mais frágil, é a mais nova, né? E ela é que precisa realmente de um quantum de energia muito maior para ressignificar a ancestral e muito menos a milenar, e muito mais a milenar. Então é um contínuo de forças de energia que estão todas gravadas no nosso sistema nervoso central. Tronco encefálico, as experiências de sobrevivência, basicamente, e emoções, sobre a sobrevivência, a autopreservação, o sistema límbico, emoção, né? O pré-frontal e o frontal. O pré-frontal, que são, vamos colocar aí, quando veio a razão, e o frontal, a reflexão. É tudo uma questão de nada está morto, tudo está vivo. E agora eu vou fazer a conta, depois desses conceitos um pouco mais esclarecidos, né? Eu vou colocar estes conceitos na contextualização da história. Eu acredito que não seja spoiler, porque eu não vou contar a história, mas eu vou contar o meu entendimento aí dessas gerações de que aconteceu, tá? Mas vale muito, quem tem interesse, né? Vale muito a pena ler, tá? Então, o contexto do quadrinho, O Fim da Noite, me reporta a essa situação, a uma realidade vivida há séculos, onde uma etnia se viu obrigada a experienciar por muito tempo uma realidade de escravidão. Embora hoje não viva mais nesta condição, sofre com os reflexos deixados pelos seus ancestrais, pelo já posto, pelo já vivido, pelo já experienciado. A primeira geração, ela tem os protagonistas, né, principal. É um quadrinho preto e branco, mas de vez em quando eu dou uma coloridinha, só em algumas coisas que eu quero, tá? Então por isso que vocês vão ver meio colorido. Os protagonistas principais dessa primeira geração é Aurora e Jonas, esse casalzinho aqui. Tá? Que é quando eles se conhecem. Bom, a primeira geração, tá? É reportada pelo quadrinho, cujos dois personagens centrais, Aurora e Jonas, são um reflexo direto dessa vivência de seus ancestrais, que se curvam frente a preconceitos e ignorância pelas pessoas com as quais convivem. Demonstram sofrer na pele o que os seus ancestrais sofreram, de forma um pouco mais abrandada, de uma forma hipócrita, mas indigna do mesmo jeito. Não há uma clara consciência da sua condição. São conformados. Não existe reação, apenas se adequam para sobreviver.
No quadrinho, a Aurora vai morar de favor com a patroa que morre, com a patroa da mãe, né? Que morre, ó. A Aurora vai morar de favor com a patroa da mãe que morre de tuberculose. O pai também morre, tá? Então fica claro que ela foi colocada numa situação de faz tudo. Essa é uma conversa da patroa. Tem 10 anos, mas sabe lavar roupa, fazer uma comidinha simples, passar café e não fala muito, nem ocupa muito espaço na casa. Estudo só para a comodidade dos patrões, até a 4ª série, para poder anotar os recados. Falas preconceituosas que denotam uma visão totalmente desvirtuada da raça. Essa é uma fala da patroa. O bom de pegar pretinhas assim pequenas é que já aprendem a fazer tudo do nosso jeito. O quadrinho retrata, infelizmente, o que o quadrinho retrata nessa primeira geração não é novidade nem raridade. Acredito que hoje ainda exista esta realidade, principalmente onde a cultura é deficitária, como nas condições de sobrevivência. Eu gostaria de ressaltar o processo psicológico, a dinâmica psíquica destes fatos. Como disse antes, essa situação de poder maior sobre o menor existe desde sempre e de inúmeras formas. Entendo que há por parte da ancestralidade, tanto de Aurora como de Jonas, experiência muito forte de condição de subjugação, devido a um fenômeno psíquico chamado psicoadaptação. Na estrutura psicológica dos familiares de ambos, para sobreviverem, tiveram que se adaptar. Consolidou-se a tendência para comportamentos de submissão, de recato, com pouquíssimo processo de reflexão sobre a sua condição humana e social. Contudo, há sempre possibilidades de ressignificação. A Aurora é fruto da sua ancestralidade de subjugação. Traz consigo uma carga emotiva destituída de poder pessoal. E quando é colocada numa situação similar a seus familiares, inconsciente ancestral, não tem condição de fazer diferente. Mesmo porque é muito pequena quando ela vai, né? Ela tem 10 anos, e não tem qualquer experiência do modelo de ser diferente. Ela segue o que a mãe faz, o que a avó fez e por aí vai. A vida pregressa de Jonas não é retratada, mas pelo desenrolar, pelo seu comportamento, aceita o que oferecem sem refletir. Acredita que é bom, quando colocado frente ao que realmente pensam a seu respeito, se desestrutura e se volta para a bebida. Quando colocado frente ao que realmente pensam ao seu respeito, ele se desestrutura e se volta para a bebida. Ou seja, também não tem repertório diferenciado do que já possivelmente experienciou na família. Pessoas sem condições de perceber, de ter consciência e poder fazer diferente. Que não seja massacrado pelo preconceito e ignorância da suposta maioria. Portanto, inconsciente familiar, ou seja, a experiência, no caso aí é mais ancestral, né? De centenas de anos, né? A experiência de muitos seres ao mesmo tempo e por muito tempo acaba por gerar uma memória relevante que se tatua no sistema nervoso central, de forma viva e com tendências à repetição, à semelhança de uma IA que armazena informações
que podem ser replicadas a qualquer momento. É o que eu falei para você, o sistema psíquico, infelizmente, ele sempre procura o menor caminho. A alça ali menor. Então, assim, se está mais tatuado, se é mais presente, se é já posto os costumes ancestrais familiares, e se não tem qualquer nova experiência que faça com que a pessoa reflita ou faça diferente, ele vai pela via mais curta, no já posto, já conhecido, do já vivencido há centenas de anos, que é o que acontece com Jonas e Aurora, tá? E a segunda geração? Bom, a segunda geração é marcada por Aurora e Ruth, a sua filha. Olha as duas aqui, ó. Aqui é a Aurora, né, e Ruth pequena, tá? Nessa página aqui, ó, deu uma coloridinha. Tá? Elas são as protagonistas. Nessa segunda geração, a Aurora continua trabalhando. O marido morre e ela finalmente consegue uma moradia que não é mais de favor, é dela. A Aurora, na sua simplicidade, consegue um grande feito, tanto para ela como para a filha Ruth, a sua independência de moradia. Com certeza, toda a sua luta e a derrota do pai vão influenciar as escolhas de Ruth. Lembre-se, o pai Jonas, né? A mãe pode ser um exemplo de força, esperança, determinação, e o pai de medo. De seguir seu caminho de subjugação e infortúnio. Ruth segue o exemplo da mãe e escolhe um caminho de maior oportunidade, de maiores recursos para si, para não repetir o destino da mãe. Inconsciente familiar. Com certeza, nos ancestrais da família de Aurora, teve pessoas que não baixaram a cabeça, lutaram para ser maior que o preconceito que a sua história de escravidão. Deixaram rastros, memórias que alavancaram e impulsionaram Ruth a fazer diferente, a sair do ciclo repetitivo dos seus ancestrais. Apesar desses comportamentos de famílias um pouco assim, mais próximas agora, né? Não tanto lá milenar, mas aqui, segunda, terceira geração, de pessoas que fizeram a diferença, de pessoas que tentaram, de pessoas que experienciaram. Não é o mais forte, mas existe. E foi essas pequenas experiências que deu força à Aurora, que ao mesmo tempo influenciou a Ruth. Tá? Então, ela se apoiou na força e determinação da mãe. E da fraqueza do pai em não cair. O pai serviu um exemplo para ela não fazer. E nas memórias construtivas e diferenciadas dos seus familiares, porque com certeza houveram, em pequena escala, mas houveram. E com certeza em sua própria força vital de querer, acima de tudo, de ter um futuro diferente da mãe. E a terceira geração, a protagonista é Vitória, a filha de Ruth, né? E aqui é a Vitória, né? Nessa página aqui, ó, lá em cima, tá? Essa é a Ruth, já é a terceira geração. E aí, na terceira geração, a sua filha Vitória, ou é a Ruth, é a Vitória, tá? Ela é filha da Ruth. Uma garota consciente de seus direitos e da necessidade de sua luta para vencer. Preconceitos, crenças, comportamentos da coletividade, da ancestralidade e de sua família. Age para além da sua avó e de sua mãe. A Ruth já tem um patamar de consciência muito maior, porque veio crescendo essa questão da conscientização da condição delas. A Ruth é o topo ali. Ela que tem maiores condições, já está incrustado nela essas experiências diferenciadas. E ela vai ser o topo. Ela vai ser o cume dessa luta
de sair da sobrevivência e se tornar, né, e lutar por ter direitos, né, dignos de como qualquer ser humano, tá, independente da cor. Conquistou oportunidades, Vitória, que lhe facultaram desenvolver uma consciência individual, olha, inconsciente, né? Individual, pessoal, com maior discernimento e energia em si e nas suas ideias e reivindicações, maior clareza das hipocrisias, denunciando-as. Tornou-se uma guerreira, fortalecendo, iluminando a luta de muitos, que já vem há muitos anos. Realidade existente e perpetuadas há gerações só se transformam com ações conscientes, com atitudes que impulsionam o esclarecimento, a reflexão para com aquilo que se deseja transformar naquele momento. Hoje temos Ruth e Vitória. Comportamentos que demonstram que realidades psíquicas podem ser transformadas. Não é garantia de sucesso definitivo, pois se luta com uma realidade que é muito antiga e, portanto, muito forte. Mas é passível de ser transformada. A Vitória é um exemplo disso. Apenas não se pode esquecer e entender como acabada. A Vitória é o ponto, né, é o cume dessa família, mas a luta dela, ela só está iniciando. Porque se ela considerar o fim, ela corre o risco de retornar. Porque o trabalho é constante. Lembra que eu falei para vocês? É uma continuidade de propósito. Se você entender que o ponto que você chegou é o ponto final, é o primeiro indício de que as coisas vão estagnar, e estagnadas elas tendem a retornar. É como a gente fala do ser humano. O ser humano, isso não é o nosso formato que eu acredito definitivo. É óbvio que vai levar milhões para nós nos transformarmos, como levou na nossa, se a gente vê a nossa história. Mas ele está assim. A gente não consegue ver porque a gente permanece muito pouco tempo aqui na Terra, né? Mas a gente vai transformando, tanto no psiquismo, conquistando maior consciência de quem somos nesse planeta e do físico. Ok? É uma história muito bonita, tá? Para quem gosta do assunto, para quem gosta do tema. E para fechar com chave de ouro, eu vou apresentar um poema lindíssimo. Eu já apresentei, eu não lembro, faz tempo, tá, que eu apresentei esse livrinho aqui, que é Contos e Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma, da Nikita Gil. Se é um livro que eu posso dizer que é um livro que eu não vou, assim, sabe, é um livro da vida, né, aquelas coisas, é esse aqui. Eu acho ele fantástico. Os poemas que tem aqui são fabulosos, tá? E eu vou ler para vocês, para fazer uma chave de ouro, porque esse poema é lindíssimo, tá? E vamos lá então, página 100, eu tirei aqui da marcação, mas vamos achar aqui, página 100. E o nome do poema, tá, é Por que o Sol se Levanta e se Põe. Há muito tempo, pessoas negras, cujo tom de pele se assemelhava à canela, nasciam no céu. Moravam entre as nuvens e quanto mais preta era a sua pele, mais tempo viviam, porque isso significava que o sol as amava mais. Ninguém dormia, porque ninguém precisava dormir, e o sol passava o dia inteiro no céu.
A noite não existia, não precisava existir. Meninos de pele marrom avermelhada brincavam no céu. Mães de pele castanha olhavam seus filhos de pele preta brilhante, que voavam para longe, sem medo nenhum, porque eles sempre voltavam. E ninguém tinha medo de nada, ninguém precisava ter medo. Até o dia em que os homens da terra chegaram. Eles viram as pessoas do céu e quiseram ter o que elas tinham, alegria. Mas os homens da terra não sabiam que a alegria não era uma mercadoria e pensavam que os raios de sol eram o ouro secreto que tornava essas pessoas tão felizes. Os homens da terra caçaram todos os meninos, meninas, mães e pais de pele negra. Cortaram suas asas, tiraram-nos do céu. Trouxeram essas pessoas para a terra e as colocaram em navios para serem escravizadas. Eles roubaram o sol, as casas e até os seus corpos. Ainda assim, as pessoas do céu cantavam, ainda assim elas aguentavam firme, ainda assim elas faziam magia de sobrevivência e se mostravam espiritualmente poderosas. É que seres amados pelo sol não podem ser destruídos tão facilmente. O sol, quando perdeu seu povo, ficou de luto e deixou o céu inteiro preto, deixando sua irmã, a lua, e suas amigas estrelas em seu lugar. E até o seu povo reaver sua glória, ele se levanta todas as manhãs para procurar essas pessoas, para torcer que voltem para casa. Mas todos os dias ele fica sabendo que ainda sofrem preconceitos e violência, que ainda são subjugadas e que seus filhos ainda são assassinados. Por isso ele volta a pintar o céu de preto com sua tristeza, mais uma vez deixando sua irmã Lua em seu lugar. O sol ainda tem esperança de que um dia eles voltem a sentir a alegria, e até lá ele vai pintar o céu de preto para que saibam que é por eles que ele se levanta e se põe. Gente, falar sério é lindo, né? Pois é, e é isso, né? A mensagem, eu acho que eu já falei muito, falei demais. Recomendo muitíssimo este livrinho para quem tem interesse no assunto, ele é muito bom. Deem um like, comentem. A gente se vê num próximo olhar.